Fala turma, tudo bem? Chegamos a mais um Enchendo a Carteira e este mês, eu ouso dizer que esse é um dos Enchendo a Carteira mais valiosos em termos de conteúdo e conhecimento para você. Entre os motivos disso é o seguinte, que não tem nenhum slide além desse. Esse vai ser o Enchendo a Carteira 100% prático. É óbvio que o conteúdo, que a teoria é extremamente importante, mas como essa é uma série para ser feita, ela é para ser consumida ao longo do tempo, a parte prática agora vai ter um valor imensurável. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, muito bem-vindo, eu sou o Matheus. Esse é meu quadro favorito, onde todo mês eu aporto ao vivo R$500, desde janeiro do ano passado, 2020, para mostrar para vocês que é perfeitamente possível construir patrimônio no longo prazo, mesmo que com aportes nesse valor nominal. Se você aporta mais, aporta menos, tanto faz. A ideia é realmente ensinar como que você investe na prática com skin the game e te passar toda a minha experiência como investidor, para que você consiga montar a sua carteira de investimentos. Como que eu divido esse quadro? Sempre em 3 partes. Primeiro eu começo mostrando o resultado do mês, exatamente o que aconteceu no mês de fevereiro. Depois eu faço a discussão sobre o que eu vou fazer este mês, o porquê, toda a base técnica, toda a parte prática. E depois eu, ao vivo com você, faço os meus aportes mensais de R$500. Então, pessoal, vamos lá. E eu vou explicar para vocês por que eu vou fazer um Enchendo a Carteira 100% prático. Quando eu falo nada de teoria, mas é que eu vou pegar a teoria e jogar ela na parte da análise das empresas propriamente ditas. Então fica aqui comigo e, obviamente, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. É a melhor forma de o YouTube entender que o conteúdo é bom, tem sentido e deixar esse canal crescer e chegar para mais pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá aos nossos resultados do mês. O que aconteceu neste mês? Vamos lá. O Ibovespa, no dia 29 de janeiro, estava cotado a 115.068, que foi o de nosso último Enchendo a Carteira. E no fechamento de fevereiro, que o último dia útil foi 26, sexta-feira, estou gravando essa aula na segunda, ele estava a 110.035, uma queda de 4,37%. Então o Ibovespa, de janeiro a fevereiro, caiu 4,37%. A nossa carteira não passou imune, ela passou com uma queda de quase 2%. Matheus, por que sua carteira caiu menos que o Ibovespa? É a pergunta que me fazem. Quando o Ibovespa sobe, a sua carteira sobe menos que o Ibovespa também. Só que isso no longo prazo, uma estratégia que eu já expliquei aqui nesse quadro, no 11 e no 12, se não me engano, faz com que tenha este efeito cumulativo aqui. Porque desde o nosso primeiro aporte no Ibovespa, 116 mil pontos em fevereiro de 2020, a nossa carteira está com um ganho positivo de 9,23%, enquanto o Ibovespa tem uma queda acumulada de menos 5%, e a nossa carteira, em relação ao Ibovespa, tem uma diferença de 14,4%, o que, apesar de estarmos investindo apenas um ano, mas isso corrobora muito que é importante e você saber diversificar, saber escolher os ativos, e que isso é um resultado positivo para nós. Dentro do nosso rebalanceamento, a nossa meta é atingir R$10 mil de ações e ter 60% do nosso patrimônio em ações. Queremos 25% em fundo imobiliário e 15% em ETF, então são esses nossos valores meta. Atualmente, a gente está com 63% em ações, 25% em FIIs e 12% em ETFs, no caso IVVB11. Então isso aqui já mostra que a nossa carteira está muito bem balanceada. Legal, vamos agora aos destaques individuais e unitários. Comecemos hoje com os fundos imobiliários. Organizado o fundo imobiliário, que está tendo a maior variação para a menor variação, desde que começamos a investir. Olhem que curioso, o fundo imobiliário que mais nos deu retorno, isso sem somar dividendos, o valor em cima da cota, de 22%, foi um fundo de shopping, o VISC11, que é um fundo que tem um risco muito maior, o que tem total e completo sentido, visto que nós investimos nele exatamente no meio da pandemia. Ah, Matheus, era uma oportunidade? Não, não era. Quem me conhece sabe que eu não acredito que existe oportunidade em renda variável. Em renda fixa existe, renda variável não. Por que não existe? Aquele momento tinha um risco muito grande. E se os shoppings de fato quebram, esse risco ia ser cobrado. Se os shoppings de fato começam a retomar, quem comprou aquele risco ia ser premiado. Ah, Matheus, é óbvio que os shoppings iam retomar. Talvez hoje você vê esse vídeo, essa aula, longe daquele momento de pânico, seja claro. Mas na hora não era. E talvez reverberasse alguma coisa nesse sentido. É o exemplo que eu mais utilizo. A gente não sabe o que as coisas vão reverberar. A gente não tem ideia o que uma atitude leva. Um ano e meio atrás, um chinês comeu um morcego cru e há um ano minha mãe ficou 14 dias na UTI. Esses dois eventos estão correlacionados. Você percebe isso? Hoje ela está bem.
Mas é importante ter que a gente não tem ideia o que vai acontecer, a gente não consegue entender isso, mas a gente sabe que a lei do risco-retorno acontece. E os fundos, para mim, ó, cadê o segundo fundo de destaque? O GGRC Logístico com 17%, o HGRE de Laje Corporativo, o pessoal tava morrendo de medo, legal. E para mim, o melhor fundo logístico da bolsa, o HGLG, a gente está no mesmo preço que a gente comprou, o que mostra que a qualidade do fundo imobiliário não necessariamente está linkada com a variação, com o ganho deles, são estratégias diferentes, legal? E na parte das ações, esse mês vai ficar muito em ações, porque aconteceu algo bem interessante, legal? Vamos se organizar aqui, da maior ganho para o menor ganho. Nossos maiores ganhos estão na maravilhosa VEG, com 84% de ganho desde o nosso preço médio. Em segundo lugar, a PetroRio com 79%, empatado com a Lynx, perfeito. A Localiza, a Alpargatas, estão nossos top 5 de rentabilidade positiva. Do menor para o maior agora, olha que curioso, a empresa que para mim é uma empresa núcleo super sólida, o Itaú, uma queda de 18%, M Dias de 15%, Exetec 13%, Engie 12% e Equatorial 10%. E esse mês de fevereiro foi um mês que a bolsa sofreu muito, teve uma queda bem significativa. E aí que eu vou passar para vocês o tema da nossa aula de hoje, que é o seguinte: quando que é a hora de eu reavaliar os fundamentos da minha empresa? Quando que é a hora de eu entender se essa empresa que eu investi continua com bons fundamentos? Matheus fala que não tem que acompanhar muito. Quando é que você acompanha? Agora é o momento perfeito para fazer isso. Teve um mês de queda na bolsa em fevereiro, perfeito, muito em função do efeito Petrobras, que é engraçado quem viveu isso, vê que a Petrobras faz alguma coisa, puxa a bolsa inteira para baixo de maneira completamente não correlacionada, o que é bem curioso. E grandes empresas também costumam fazer isso. E fevereiro é um mês que as empresas soltam o relatório anual delas, de fechamento do ano anterior. E eu gosto muito de olhar este relatório de todas as empresas que eu tenho. É uma vez por ano. Eu avalio muito bem antes de entrar, antes de investir numa empresa, mas depois que eu invisto, eu gosto de olhar esse relatório da empresa. Porque, querendo ou não, eu sou um investidor preguiçoso. Eu sou um investidor muito preguiçoso. Eu sou um trabalhador não preguiçoso. Mas para investimentos, ele não pode, do jeito que eu quero viver, consumir o meu tempo. Eu não tenho que ficar lendo o relatório trimestral de todas as empresas que eu entrei, relatório mensal de todos os fundos imobiliários. Eu não tenho tempo para isso e, sinceramente, eu não tenho nem paciência para isso. Por que esse ponto-chave eu falo isso brincando, mas eu falo sério? Você tem que focar no seu trabalho. A sua carreira tem que se desenvolver, a sua energia tem que estar nisso, você ter um salário maior e conseguir aprender a investir e colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Isso não quer dizer que você não tem que, uma vez, fazer um esforço muito grande para criar uma boa base. E naturalmente você vai evoluir como investidor, como investidora. Mas a ideia é a seguinte: é igual construir uma casa. O grande trabalho tem que ser na hora da construção da casa, da montagem da sua carteira. Uma casa bem construída dá pouca manutenção. Uma casa feita às pressas vai dar mais manutenção. Mas é óbvio que você tem que verificar sempre, ou de vez em quando, como que está a fiação, o encanamento, refazer a pintura. E isso daí é mais esporádico. Então, se você escolheu muito bem uma empresa, montou muito bem a sua carteira, você pode acompanhar mais de longe, que o seu risco é menor. E para mim, alguns indícios de acompanhar uma empresa, e isso é uma chave muito importante que as pessoas têm que entender, é o seguinte: primeiro ponto, se a empresa ela caiu em um mês 40%, 30%, eu vou olhar o que aconteceu. Porque apesar de 9 de 10 casos ser pânico de mercado ou ser um evento natural, que uma vez que eu comprei a empresa isso faz parte, como uma recessão econômica, um problema de custo de matéria-prima, algum só pânico de mercado por algum concorrente, uma notícia que saiu, essa é uma queda que me chama a atenção. Então eu vou olhar o que aconteceu com a empresa. Se nessa queda a empresa teve uma fraude contábil, se nessa queda a empresa teve algum problema gigantesco de tomar uma dívida monstruosa, saiu uma notícia de um resultado horrível dela que não estava previsto, algum concorrente tomou o mercado, talvez essa empresa eu coloque ela em alerta. E o que é colocar uma empresa em alerta? É sair dela? Não, você nunca deve, na minha opinião, entrar e sair do nada em uma empresa. Se escolher uma boa empresa, você entra aos poucos, você investe alguns meses nela, você investe ao longo dos anos. A empresa perdeu os fundamentos, perdeu a razão por qual existe, eu não saio do nada, tá? Você pode sair, mas ou eu saio aos poucos, ou eu simplesmente paro de aportar na empresa e dou alguns anos para ela se recuperar. Como é o caso na minha carteira pessoal da IRBR.
A IRBR ela caiu 80% do meu preço médio por uma série de problemas de fundamentos da empresa. Só que ela caiu tanto que eu não vou zerar ela na minha carteira. Eu simplesmente parei de aportar nela, vou deixar 2, 3 anos, ver se ela se recupera os fundamentos e chegando lá eu vejo o que acontece. Só que eu paro de aportar. E se a empresa quebrar, naturalmente ela vai ser expurgada na minha carteira. Então esses são os dois momentos que eu olho. O relatório anual ou quando a empresa tem uma queda muito grande. E se a gente for olhar aqui na nossa tabela, eu marquei aqui 4 empresas para a gente analisar, legal? E a Fleury também. Fleury, vamos dar uma olhada também nela. Deixa eu organizar aqui, acho que fica didático. Aí, ó. 5 empresas que tiveram uma queda bem expressiva, 18, 15, 10, 6, 8%. Apesar de 8, 6 e 10 não ser nada, na verdade nem 15 é muita coisa. Mas vamos analisar, será que essas empresas de fato perderam o fundamento, aconteceu alguma coisa com elas? E aí decidir se a gente continua com Itaú, M. Dias, Equatorial, Renner e Fleury, se a gente sai delas, se a gente coloca elas em alerta, para você entender como analisar essa queda. Mas, Matheus, não vai analisar VEG, PetroRio? Eu ouvi dizer que VEG está cara. Se a empresa está dando bons resultados, continua condizente com o que você está fazendo, não existe caro, não existe barato, tá? Eu vou até dar uma olhadinha na VEG para vocês verem depois. Vou até anotar aqui para não esquecer, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Vamos começar com as empresas de fevereiro. Bora. Então aqui, pessoal, achei um site, o Valor Invest, que listou as 10 piores quedas em fevereiro, tá? Como referência, Via Varejo caiu 19%, Petrobras caiu 19%, aqui, ó, a IRBR caiu 17%, a EZTEC caiu 14%, cadê? A Renner caiu quase 12%, a Energisa não, a Equatorial caiu 11%. Aí, o que aconteceu com essas empresas? Eu vou olhar sempre o site delas de RI e os fundamentos. E como é que a gente faz essa análise? Vou pegar cada uma das empresas que a gente viu aqui nessa lista, perfeito, na lista que está no nosso querido e amado Excel, e dar uma olhada nelas. Eu vou começar olhando duas bem rápido, a M. Dias e o Itaú, que a gente já viu elas em outros quadros do canal, mas é importante que você entenda. Comecemos, por exemplo, pela M. Dias, legal? A M. Dias que tem um site de RI muito bacana, que se você for ver aqui no Home Serviços Investidores, Mercado de Biscoito e Grão e Massa, a primeira coisa que tenta olhar, o que aconteceu com o mercado? O que aconteceu com o mercado de biscoitos e massas? Bom, a M. Dias, ela continua líder no Brasil, com 1/3 do mercado, 60% no Nordeste e 21% no Sudeste. O setor de biscoitos, aqui é o setor de biscoitos, participação no mercado, tá, volume vendido. Faturamento, ela tem 30% do faturamento no Brasil, 50% no Nordeste e 22% no Sudeste. Ela explica sobre a indústria de massas. É importante você ler como que está acontecendo. Que a indústria dela, aconteceu um impacto dentro da empresa. O setor de massa, participação, não tem volume vendido, de massas agora. Ela também é líder de massas. A indústria de trigo, isso aqui que é importante entender. O trigo, pessoal, ele é cotado em dólar. O dólar vem subindo ao longo dos anos. Além do fato que, se você der um Google, cotação do trigo, e você olhar a cotação do trigo de 2016 até 2020, ela subiu de quanto? Vai 380 para 660 dólares. Subiu em dólar. Subiu em dólar. E o dólar subiu. Como que uma empresa que faz biscoito, massa e bolacha, cuja essência é o trigo, não vai ter um desempenho pior nesse aspecto? Para manter a liderança de mercado dela, se você fuçar o site, você vê que ela não repassou todo o aumento de preço. E se você vê a produção, importação e consumo de trigo no Brasil, olha só, o consumo de trigo no Brasil, 2019 e 2020, ele se manteve. O consumo se manteve. Então o mercado não enxugou, por assim dizer. Os maiores produtores de trigo do mundo, o Brasil não está. Ele não está, por isso que eu tenho cotado em dólar. Nem dos maiores consumidores. Então a gente não tem um impacto muito grande dentro do mundo nesse sentido. Legal? Então é importante entender esses aspectos. E aí a gente vai analisar os resultados da empresa, tá? Eu vou analisar aqui no Status Invest, que eu fiz uma votação no Instagram, só que vocês gostam mais desse site do que do Fundamentei. Só o Itaú vou olhar no Fundamentei, porque ele tem umas peculiaridades de banco, tá? E assistam setores da bolsa de bancos, que eu comento com vocês como é que analisa um banco de maneira mais detalhada. Para a gente pegar aqui os indicadores da M. Dias, o que eu gosto de olhar primeiro? Primeiro de tudo, eu vou olhar a dívida da empresa, legal? A dívida líquida pelo EBIT. Eu não pego pelo EBITDA porque ele não desconsiderou ainda a depreciação e amortização. E se pegar a empresa, ela vem mantendo a dívida dela muito saudável. Desde 2009, ela mantém a dívida no máximo com 1 ano de resultados para quitar. E em 2020, que foi um ano de catástrofe para os mercados, ela está com uma dívida de 0,4 anos. Ou seja, ela com 0,4 anos do resultado operacional dela, conseguiria quitar a dívida.
formos analisar a margem bruta dela, vem mantendo a margem bruta dela também, ou seja, ela vem caindo, né? Se pegar 2017 até 2020, a margem bruta vem caindo, mas ela vem caindo justamente em conta do aumento do custo do produto, por causa do dólar, certo? E ela não repassou isso no preço, então é normal que venha caindo. Mas ao longo espaço do tempo, você não vê um impacto muito grande. E a partir daí, isso reverbera. Vamos pegar a margem líquida. Se pegar a margem líquida da empresa, ela inclusive subiu a margem de 19 para 20, mas a margem dela, que vinha numa ascendência de 2013 a 2017, começou a sofrer em 18, 19 e 20. Mas o que está acontecendo isso? Porque entre a receita e o lucro líquido tem uma série de custos. Aí a gente pode vir aqui e analisar. Ó, gosto de analisar. Isso aqui é uma análise mais macro, claro, sempre olhem o site de RI das empresas. Se a gente pegar a evolução aqui, ó, da receita da M Dias, a receita dela em ano contra ano fechado, aqui 2019, não até 2020 ainda, vem subindo. Só que se pegar o lucro, nos últimos 3 anos vem caindo. O que você faz? Você abre a DRE dela, e dentro da DRE você vai identificar aonde que está o problema. Ó, aqui não está pegando 2020, tá, mas está pegando 4 trimestres. O quarto de 2019 está o terceiro de 2020. Então está bem parecido. Deixa eu só ver se no fundamentei, daqui a pouco eu vejo se está fechado 2020 lá. Porque olha só que curioso, a receita dela subiu, perfeito. O custo de produção dela também subiu de maneira coerente. Tem que ver a margem bruta. A margem bruta, ó, manteve. Então, ela não teve um aumento de custo do... Perdão. O aumento do custo do produto foi passado proporcionalmente na receita. De forma que ela vinha não fazendo isso. Em 2020, ela conseguiu fazer isso. Legal? E ainda assim, ela aumentou a receita dela. Perfeito? A despesa operacional dela também subiu. Legal? O EBITDA dela está maior. A depreciação dela também subiu, o EBIT dela também está maior, de modo que o lucro líquido dela, provavelmente em 2020, será maior que em 2019. Será maior. Vamos conferir se no Fundamentei tem de fato isso, né? Se não lembro se o Fundamentei ele vai ter fechado já agora. Vamos ver. Vamos ver juntos, enquanto eu tomo meu energético. Agora eu estou tomando, inclusive, vou mostrar aqui para vocês, né? Ó, consumindo o que eu invisto, um Monster. Tem muito sódio só, mas é bom. É bom para dar um up pra gente. Vamos lá. Nunca mais comprarei Red Bull. Brincadeira. Mas vamos lá. Tá fechado aqui 2020 ou não? Não, não tá também. Mas vocês enxergam que, apesar de... Eu aproveitar e mostrar umas coisinhas para vocês aqui. Apesar de tudo isso, caiu a cotação dela, o dólar está sofrendo. Ela é uma empresa que continuou sem dívida, segurou um lucro líquido, segurou uma margem. E aproveitando aqui o fundamentei para vocês... Ó, vou mostrar aqui, ó. Vou baixar um pouco a tela para vocês verem aí. Olhar o seguinte, ela continua com caixa bilionário, a dívida dela tá super ok, legal. Ela até subiu uma margem, vinha caindo a margem dela, mas ela voltou a subir a margem dela. Resultado financeiro positivo. Cadê investimento em CAPEX? Vocês estão vendo aqui. Investimento em CAPEX cobrindo a depreciação. Legal, ela foi mais prudente. Nos anos anteriores, o investimento em CAPEX bem maior que a depreciação. Então, ela bem de fato investindo em crescimento. Está redonda. É uma empresa que continua redonda num setor altamente resiliente, líder de mercado. Para mim, está tudo certo. Para mim, nela está tudo certo. Legal? E vamos olhar agora o Itaú. O Itaú gosta de olhar aqui porque ele tem algumas peculiaridades, tá? Como Basileia, PDD, então eu acho que no Eduardo Cavalcante fica muito mais fácil de dar uma analisada. E olha só, curioso, aqui ó, vamos ver. O Itaú, de fato, sofreu muito nos resultados, porque olha só, se pegar a receita financeira do Itaú, em 2020, ela de fato caiu em relação a 2019, ele estava vindo uma ascendência, né? 2018 sofreu um pouquinho, 2019 subiu para 193 bilhões e 2020 caiu para 173. Então já sofreu muito na receita. E sofreu de fato também no lucro líquido, sofreu muito. Caiu de 27,8 bilhões para 15. A margem líquida do Itaú, que estava 15, 14, caiu para 9, perfeito. Só que aqui que vem alguns pontos importantes de você conseguir analisar e entender. Essa empresa perdeu fundamentos, ela é uma empresa que vai quebrar, os bancos digitais vão vir e vão destruir o Itaú, por que aconteceu isso? Aí entram os seus receios, sim ou não. Se você tem muito receio de bancos novos,
matarem os bancões, não invista, não tem nenhum problema com isso. Do meu ponto de vista, é muito mais fácil o Itaú criar um banco digital e pegar a parcela de clientes dele do que algum banco digital puramente dito conseguir perdurar. É óbvio que esse segundo modelo de negócio é meio que um paralelo da Tesla contra as outras montadoras criada em carro elétrico. A Tesla foi criada puramente para desenvolver o carro elétrico, então ela não tem o custo de parar de fazer a combustão, então ela pode focar na parte elétrica, tem um risco muito maior. E os bancos a mesma coisa, eles têm o custo do banco físico, cujo banco digital não tem. Então colocar um banco digital dentro de um banco físico não necessariamente é a mesma coisa que ter só um banco digital. Essa discussão é uma discussão para o futuro. Mas eu não acredito que os bancos... Opa, tela errada? Eu não acredito que os bancões vão de fato quebrar ou desaparecer. Então eu vou analisar isso aqui com alguns outros olhos, beleza? E o Basileia dele se mantém em 15%, isso é bem saudável. O que é índice de Basileia? Não vou perder muito tempo explicando isso aqui, mas basicamente o quantos por cento o banco consegue honrar para cada R$1 que ele empresta do capital dele. Ou seja, o Itaú consegue honrar 15 centavos para cada R$1 que ele tem emprestado se o pessoal for liquidar. O limite, se não me engano, do Banco Central é 10%, menos que isso não pode. Só que para um banco desse, manter uma Basileia nesse aspecto, quer dizer que não teve uma retirada muito grande do capital dele, e ele conseguiu manter em função do patrimônio, ele tem uma relação boa entre o que ele empresta e o que ele mantém em caixa. E uma coisa bem curiosa é isso aqui, ó. A PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, isso aqui é importante, tá, pessoal? É descontada do resultado da empresa. É o quanto o Itaú acha que vai tomar de calote. É o quanto ele acha que vai tomar de calote. Ele acreditou que em 2020 ia tomar quase 30 bilhões de reais de calote, contra 2019, que ele provisionou 19 bilhões, quase 20. E existe, obviamente, uma lei, uma regra para isso, que o Banco Central tem que ter os bancos têm que ter um mínimo de provisão para os devedores duvidosos. Isso é baseado em toda uma estatística de quanto tempo a pessoa passa sem pagar, o atraso vai aumentando, o percentual vai de 1% até 100%. Só que o Itaú e os bancos, eles podem tomar medidas além do que o Banco Central aconselha. Eles podem tomar medidas extras e provisionar mais. Tem que ter um mínimo, tem que provisionar. Só que eles podem provisionar mais desde que seja bem justificado. O Itaú colocou uma provisão muito maior do que o Banco Central estava pedindo. Ele faz isso todos os anos, mas em 2020 ele colocou muito mais. Então, na teoria, e isso está se mostrando já agora um pouco mais realista, que as pessoas não deram tanto calote quanto os bancos acreditaram. Então, dentro desses 30 bilhões de reais, talvez uma parte deles não seja calote. E isso volte para o resultado em 2021. Porque se ele não teve isso, calote, tem que voltar para o resultado. Senão os bancos colocariam uma PDD gigantesca para diminuir o lucro, diminuir o imposto de renda, tudo certo. Se isso aqui não for concretizado de fato, tem que voltar para o resultado. Então, na teoria, esses 10 bilhões, exagerando, tá? Esses 10 bilhões de excesso que o Itaú colocou como provisão para devedores duvidosos, se a inadimplência for igual à de 2019, assumindo que ele consumiu tudo isso, tem 10 bilhões aqui que podem voltar para o lucro líquido. Não é essa conta direto, tá? Não peguem no detalhe. Mesmo porque em 19 não foi exatamente isso que aconteceu, tá? E de fato o que aconteceu de calote. Mas ele exagerou uns 10 bilhões aqui. Então, se na teoria, tá esquecendo taxa, transição, tudo, esses 10 bilhões pudessem ir para o lucro líquido, ele é de 15 para 25. Contra 27 em 2019, contra 25 em 2018, 23 em 2017. Num ano de pandemia, que o mundo praticamente acabou, ele manteve o resultado igual a 2017, não acharia um resultado muito ruim. Então, mesmo nesse sentido, e mesmo que de fato essa provisão for real, em um ano peculiar, que empresa não pode ter um problema? Ele ainda teve lucro, ainda teve margem, entendeu? É uma empresa que ainda contou com uma Basileia saudável, ainda tem um ROI de 10%. Então, ainda jogou um payout de 80%, ou seja, 80% do lucro ele distribuiu. Então, isso mostra a solidez da empresa. E mesmo que isso aqui de fato aconteça, o Itaú não perdeu os fundamentos por um ano ruim. Empresas são cíclicas. O que me preocupa é caso aconteça o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo extremo aqui, ó. Isso aqui é um problema para mim. Vamos lá. Vou pegar aqui a Gol. Isso aqui é um problema, porque olha só. Estão vendo aqui? Estão, né? 2020, tá? A receita da Gol caiu muito. Legal. O resultado financeiro dela, que é lucro de caixa menos juros de dívida, foi menos 5 bilhões. Ela tinha um caixa de 2,5 bi, caiu para 900. A dívida dela de 8,4 bi caiu para 10.
subiu para 10 bilhões, ela não tem mais caixa, deu um lucro de menos 5 bilhões, só de juros de dívida, excedente do resultado do caixa, ela está com 5 bi. Legal, o patrimônio dela tem muito mais dívida do que patrimônio. Isso aqui é um problema para mim. Isso é um problema bem grande, porque fora o valor da dívida aqui da empresa, 4,2 anos em relação a... Essa conta não é realista, né? Porque não tá pegando o resultado, o EBIT certinho, né? Tá pegando o EBITDA, né? Tá pegando o EBITDA, não o EBIT. Mas para mim tem que pegar o EBIT, não o EBITDA, porque essa depreciação, ela de fato acontece, né? Então eu prefiro muito mais usar o EBIT, mas se fosse em relação do ano passado, estaria coerente. Mas vocês entenderam como isso aqui é muito mais preocupante que no caso do próprio Itaú? E se vocês têm mais dúvida ainda, vão no Itaú, vão no RI dele e busca a apresentação institucional. E ele tem aqui no 134 slides, pessoal, 134 slides explicando. E aqui os resultados do Itaú. Você pode ver que vários aspectos ele inclusive conseguiu melhorar em 2020 como um todo. Então, estão na dúvida, leiam esse relatório. Leiam com bastante calma. Vocês vão levar no máximo 1 hora para ler isso aqui. E uma empresa que querem deixar o dinheiro por talvez 20 anos. Então, tem toda a organização e explicação da apresentação do quarto trimestre. Tem aqui, ó, perfil corporativo, a agenda dele que eles vão fazer, os negócios, a governança, o contexto econômico. Então, é muito legal. 78 aqui, do contexto econômico. Eles explicam o que aconteceu com o Brasil, com o Chile, Colômbia, Argentina, Peru. Então é muito interessante você enxergar e ler isso. Então, na dúvida, vai no RI, busca essa apresentação e dê uma lida. É por óbvio, eu não vou ler aqui com vocês. Mas esse é um conceito bem legal da gente analisar. Perfeito? E a próxima empresa que a gente vai ver ainda é agora a Equatorial Fleury, a Renner. Eu gosto muito do caso da Renner, tá? Que sofreu muito. Para mim, a Renner, se eu consigo pegar aqui, ó. Vou pegar no Status Invest, né? Prometi para vocês, vou cumprir o prometido. Vamos lá. A Renner, além de ser uma excelente empresa, ela é muito didática nesse caso, né? Porque olhem só, olhem o desempenho dessa empresa. Que coisa curiosa. Vamos lá. Deixa aqui. Eu vou direto ao ponto-chave, tá? Descendo aqui. Olhem só isso aqui, que curioso. Vocês, quem aqui já acompanha o meu canal sabe que eu tenho 4 pontos-chave. Isso aqui é legal. Para mim tem 4 pontos-chave que mostram que uma empresa com 90% de chance ela é saudável financeiramente. Receita subindo, lucro subindo, dívida baixa, margem líquida estável ou subindo. Perfeito? São os 4 pontos-chave para mim. E obviamente isso alinhado à parte qualitativa da empresa. Não vou discutir isso agora. E se a gente ver aqui no caso da Renner, acontece um efeito contrário, porém curioso. Vamos lá. A receita da Renner, deixa eu deixar aqui para vocês. Aí, diminui a telinha. Aí, agora tá bonito. Desde 2008, a receita dela vem sempre subindo até 2019 e pumba. 2020 ela caiu de 9,6 bilhões para 7,5. Mas olha que curioso. Se eu for analisar o lucro líquido da empresa, ele não caiu. O lucro da empresa não caiu. Isso é uma coisa fantástica. Quem que a empresa faz? E aí que eu entro, e já falei da Renner aqui com vocês, e o ponto que eu vou falar agora é um ponto que eu já reforcei muitas vezes aqui, e é importantíssimo. Vamos lá. A juntar a parte qual e quant. Agora é sério. Se eu falar isso aqui para vocês entenderem e gostarem, não deixarem o like, eu vou fazer nada, mas vou ficar bem chateado. Então, se está nesse ponto aqui, está gostando desse conteúdo e acha que vai agregar para alguém, compartilha. Isso aqui pode salvar muita gente de ficar comprando e vendendo coisas que não tem o menor sentido. Legal? Então bora. Vamos lá. Ó, resultado da Renner. Receita dela. 17, subindo 18, 19, 20, pum, caiu. Beleza. Custo do produto vendido. Custo do produto vendido, será que foi coerente? Ela vendeu menos, custou menos, certo? Vamos ver a margem bruta. Ó, a margem bruta dela, ela inclusive ficou menos eficiente, tá? Então ela já apanhou aqui já. Ou seja, para cada R$1 que ela vendia em 2019, sobrava 60 centavos do produto para ela, para pagar a empresa, pagar a dívida, pagar tudo. E sobrou 57 em 2020. Perfeito? Vamos lá. Só que olha aqui, ó. Aqui que é o negócio legal da Renner. A despesa operacional dela vinha subindo conforme subia a receita. Só que em 2020, ela enxugou muito a despesa operacional. Ela enxugou muito. E nem toda empresa conseguiu abaixar a despesa operacional nesses anos. Você viu que a M Dias não conseguiu fazer isso necessariamente. A Gol não conseguiu fazer isso também.
Por que isso acontece? Entre uma série de motivos, aí que entra você analisar as empresas, entender os diferenciais competitivos, vantagens e estratégias. Eu fiz uma aula esses dias dos setores da bolsa vestuário. Eu analiso a Renner de cabo a rabo, tá? Dê uma olhada lá que vale muito a pena. Se eu lembrei, o card apareceu aqui em algum momento, tá? Mas vamos lá. A Renner, ela terceiriza a produção de roupa dela. 90 e tantos por cento, se não me engano, é outsourcing. Ela terceiriza. Mas que ela não está vendendo, ela simplesmente não contrata. Agora, empresas que têm um parque fabril de produção própria, elas não podem dizer, não vou pagar o parque. Tem o custo do parque industrial, tem o custo de produção, o custo de maquinário desligado, o custo de hora máquina ociosa, tem o custo do aluguel que não para. Mas terceiriza isso, ela enxuga esse custo. Ah, Matheus, então isso é melhor? Não, é uma característica da empresa. A empresa que produz de fato tudo, ela tende a ter um custo menor em épocas de grande e alta em produção. Só que é uma estratégia da empresa. E essa estratégia da Renner eu gosto. Eu acho muito coerente, tem sentido com o que eu estou buscando como uma pessoa mais protetiva, nesse sentido de ter essa flexibilidade de poder parar de produzir. Uma desvantagem, na teoria, seria um produto mais custoso, mas a margem dela de 60% no mercado mostra que ela consegue fazer isso ao agregar valor no produto. Ela consegue vender o produto mais caro, logo a margem dela fica melhor, porque a percepção de valor é alta, fora que ela consegue enxugar essa produção em épocas de crise. Então, para mim, é uma empresa extremamente redonda em termos de qualitativo. E olhem que coisa curiosa. E ela, de fato, usou esse diferencial dela aqui para reduzir essa despesa operacional dela, legal? O EBITDA dela ainda ficou menor do que em 2019. A depreciação dela foi até maior, foi subindo bem significativamente. E um grande gap dela para manter o lucro foi isso aqui, ó, o resultado financeiro dela. Tem um resultado financeiro muito positivo. Ela também tem uma financeira dentro dela. Ela tem um caixa bem interessante aplicado também, de forma que ela teve mais resultado financeiro do que despesa financeira. 340 milhões, toda a estratégia defensiva dela. De forma que o lucro líquido dela foi 1,96 bilhões contra 1,99. Ela manteve isso muito bem. E se for olhar a margem líquida, até subiu, porque ela teve uma receita menor e um lucro líquido maior. E aí você pode abrir o site de RI dela, abrir nota explicativa, ver exatamente se veio da financeira, se veio da aplicação do caixa, o que ela fez de fato. Mas é uma empresa que, se a gente for olhar aqui, a queda dela, ela não perdeu nenhum fundamento. E se desse ordem de compra, e hoje está dando, é hora de comprar Renner, do meu ponto de vista. Não porque está barato, porque está cara. Porque ela continua tendo o mesmo sentido de quando eu comprei ela. Perfeito? E, olhando aqui rapidinho, qual é a Equatorial e a Fleury. Bora então. Bem rápido agora. Vamos pegar a Fleury no Fundamentei, para dar uma diversificada aqui. Se pegarmos a Fleury, agora bem expedito, tá pessoal? Só para a gente não ficar repetitivo e chato a aula. Receita da Fleury, ó, aumentou. EBITDA da Fleury, o EBITDA, opa, diminuiu. Então o que eu vou fazer? Vou na DRE, ver o que aconteceu com ela, se foi custo do produto, se foi custo da produção. O lucro líquido dela, de fato, diminuiu também, mas vamos analisar aqui. Ela manteve o caixa, tomou um pouco mais de dívida, enfim, não investiu tanto em crescimento, teve uma depreciação maior. Então talvez a Fleury é uma empresa que, beleza, não vou aumentar minha posição nela, vou esperar ver o que acontece. Mas ela continua absurdamente saudável, continua com um caixa bom. Tem que entender que empresas fazem um zigue-zague, elas não são lineares e não tem nenhum problema. E se pegar aqui, ó, na longa escala do tempo, a receita da Fleury só vem subindo. Se pegar o EBITDA dela, também no longo espaço de tempo, olha só como essa queda não é nada. Essa queda não é absolutamente nada dentro da empresa. Se pegar o lucro líquido dela, também vem subindo ao longo do tempo. Perfeito. A Equatorial, EQTL, também vou usar aqui o Fundamentei. Vamos ver aqui. Continuando. Resultado dela. Olha a Equatorial. Receita dela. Aqui não está fechando o ano, né? Está pegando só 4 trimestres. Mas se pegar esses 4 trimestres, EBITDA subiu, a receita caiu, EBITDA subiu, EBIT subiu. Ela tomou mais dívida, mas o caixa dela subiu bastante também. Legal, o ROI dela manteve, a margem subiu, o lucro líquido dela subiu, uma das empresas mais redondas que tem. A dívida líquida por EBIT dela caiu. O investimento aqui em CAPEX de 2 bilhões contra a depreciação de 700. A empresa investiu em crescimento. Também, se for hora de comprar Equatorial, hora de comprar Equatorial. Pena que não está na hora de comprar, adquirir na carteira dela.
2%, ela está com 4,7%. Então não vamos comprar, mas não seria motivo de vender nem sair fora. Então até esse momento, nenhuma das empresas que eu vi perdeu o fundamento para eu parar de aportar nelas ou sair. Elas continuam com bons fundamentos. E uma empresa não perde fundamento em um ano, pessoal. Isso ao longo dos anos, porque você investe com muita calma e muita cautela. Enxergam como isso tem valor e é importante para nós? Enxergam? Vocês enxergam mesmo? Então, boa. Então, vamos lá para agora o que vamos comprar hoje. Vamos para o nosso Excel. O que temos que comprar? Lembrando que a gente faz a regra como o peso ideal que eu quero na carteira, o meu peso real. Se eu tenho menos do que eu deveria ter, perfeito. Se eu tenho menos do que eu deveria ter, da ordem de compra. Bom, eu vou comprar as que estão caindo mais. No caso, vamos limpar aqui, colocar uma cor para a gente realmente ver. Ah, eu falei que ia mostrar para vocês a VEG, né? Bem lembrado. Bem lembrado, só para vocês verem. Vou abrir aqui a VEG. Que vai falar que tá cara. Tá vendo? Se eu não anoto aqui, eu ia esquecer. Bora, aqui é o site. Bem rápido também, tá? Fundamentei. Pessoal, a VEG tá cara. Bom, me diz que uma empresa dessa aqui, desse nível, tá cara. Receita de 19 para 20, de 13 bilhões para 17. EBITDA de 2,2 para 3,2. Subiu quase 50% o EBITDA dela. O EBIT 1,8 para 2,8. Lucro líquido 2,3 bilhões. A margem subiu. O caixa dela subiu. Continua sem dívida. Investiu mais em CAPEX do que depreciou. Uma empresa absurdamente redonda. Se você olhar isso aqui, parece uma linha reta de receita. O EBITDA absurdamente junto. Quando eu cruzo receita e EBITDA anda junto, é algo muito bom. O lucro líquido e EBITDA parece um espelho, perfeito. Se pegar aqui até a margem líquida dela, se for tirar os anos de pico, vai. 2012, nos últimos 9 anos, vem mantendo que está subindo. Dívida líquida dela, ó, linha do zero aqui, ó, negativa. Como que uma empresa dessa, está cara? Tudo bem, então não compra, se você acha que está cara. E fique esperando eternamente, entendeu? Então esse é um ponto bem complicado para entender. Não tem nenhum problema com a empresa. Ah, mas se ela cair 40% e continuar com esse resultado, compra mais. O seu preço médio vai resolver. As pessoas querem fazer a famosa tosa de porco. Então bora aqui para o site da Clear. Vamos lá. Aqui, pessoal, que gosta de pegar e conferir, né? Nossas posições nas empresas, legal. O nosso lucro e prejuízo individual e quanto temos em cada uma, para vocês darem uma olhada. Show? E uma coisa bem legal também foi o seguinte, que o IVVB11, vou mostrar aqui pra gente na carteira, que é o nosso ETF, que não é o foco da aula de hoje, claro, ela valorizou bem. Então ela nos deu um ganho total de 12%, eu acho que estava 225. E uma coisa bem legal, no último dia na carteira a gente comprou, né, o Funny Money, a Oi, a IRBR e a Fertilizantes Zeringer. Olha isso aqui, ó, em um mês, o que aconteceu? Uma subiu 27%, outra caiu 23%, caiu 14%. Está vendo só que em um mês é uma coisa muito volátil? São empresas que realmente você coloca para fazer uma aposta. Subiu 27% uma empresa no mês, vou vender. A outra caiu 23%, vou esperar, vou comprar, mas se esquece. Isso aqui são empresas sem fundamentos. O último na carteira estava bem legal. O porquê eu comprei essas empresas aqui e como que você pode fazer isso por você também. Então é sempre legal ver que essas empresas vão ser muito, muito voláteis. Quando fechar um ano, eu faço um gráfico só delas, para vocês verem. Beleza? Então, nossas compras do mês vão ser... Vamos arrumar aqui a cor certinho para decidirmos o que vamos comprar. Legal? Eu vou comprar, indubitavelmente, Itaú, que tem uma queda de 18% e está na hora de comprar, então a gente vai fazer o baixar nosso preço médio. Eu vou comprar Ezetec, que caiu também 13%, está na hora de comprar. Eu vou comprar Renner, que caiu 6%, eu acho sensacional. E M Dias não vou comprar, que não está na hora. Edge também não. E vou comprar essas três e vou comprar também uma cota de IVVB11, porque no nosso rebalanceamento estava na hora de comprar uma ETF. Então, sem mais delongas, vamos para o site e fazer as compras, legal? Temos um saldo de... Cadê aqui? Vamos lá, menu, swing trade... Carrega, Clear. Vamos. Carregando. Aí, vamos colocar aqui o código da empresa. Cadê? Até que tá aqui na lista, não tá, né? Então vamos adicionar uma empresa. Um novo ativo. IVVB11. Vamos comprar
um IVVB11. Cadê IVVB11? Adicionei ativo. Aqui, ó. IVVB11. Quero comprar um IVVB11. Deixa eu salvar a minha assinatura, para que vocês não vejam. Mudou de lado aqui, né? Então, perigoso. Mas vocês querem comprar coisa para mim, né? Então, até seria bom, né? O book de ofertas, a venda tá 233,31. Vou dar uma ordem de compra a mercado, né? Vou salvar a assinatura aqui. Salvar. Peraí. Salvar a assinatura. Não salvou? Então não tem problema. Então vamos. Compra. Salvar. Comprar um IVVB11. Vamos comprar. Enviei a ordem. Compramos. IVVB11. Deixa eu ver aqui. Acho que compramos. Nosso poder de compra está 284,85. Vamos ver nossa lista de ordens aqui. Cadê lista de ordens? Acabei não pegando o valor. Histórico de ordens. Vamos anotar aqui para pôr o nosso controle certinho. Eu queria controle legal. Compramos a mercado. Executada. O preço dela está aqui. 233. Deixa eu tirar minha cabeça para vocês verem. 233,30. Então a gente volta aqui para o Excel e anotamos. Compramos IVVB11, uma a 233,30. O total é você vezes você. Então sobrou 284,85 para comprarmos em YouTube, Renner e Ezetec. Só de curiosidade, se eu pegar você e dividir por 3, vai dar mais ou menos R$ 95,00 para cada um. Bora! Então vamos voltar para o site e comprar essas 3 camaradinhas. Então vamos lá aqui. Swing Trade, mais ou menos R$ 95,00 de cada um deles. Bora, bora, galera. Bora comprar. De 500 e 500 reais, estamos indo super bem, super contente com este desempenho nosso. Então qual que é? Comecemos com Itaú. Adicionar ativo. YouTube 3F. Sempre fracionário, que a gente não vai comprar de 100 em 100. Legal, adicionar ativos. Adicionou Itaú, cadê Itaú? Aqui, YouTube 3. Vamos comprar quantos? R$ 95,00. 4 YouTubes 3 a mercado. A gente vai comprar a 23,12. Confere. Compramos a 23,12. Vamos anotar aqui no nosso Excel. 23,12. Compramos 4 YouTube a 23,12. Nosso poder de compra é 192,37. Confere, produção. Confere. Compraremos agora Ezetec 3F. Quantos vamos comprar? Mais ou menos R$ 95,00, né? 3 também. Comprar 3 ETF a 31,38, visto que é o melhor vendedor, né? Compramos 3 ETFs a 31,38. Vamos marcar no nosso Excel. 3 Ezetecs a 31,38. Legal. E Renner, que é o que sobrou. Não, que tem que estar bonitinho. Pelo amor de Deus, o meu toque não permite fazermos isso. E sobrou 98,23. Confere, produção. Confere. Vou comprar agora Renner. Gosto muito da Renner. Novo ativo. Renner 3F. Adicionar ativos. Cadê Renner 3F? Aqui. 36,99. A gente tem 98 para comprar. Temos que comprar 2 Renner. Então vamos comprar 2 Renner a 36,70. Então compramos 2 Renner a 36,70. 2 Renner a 36,70. Nos sobrou 24,85. Confere, confere. Vamos ver o que a gente pode comprar com isso. Que empresas estão na compra que o preço delas é menor que esse. Olha, podemos comprar uma Raia Drogasil ou não conseguimos? Deixa eu ver se a gente consegue comprar uma Raia Drogasil que está na hora de compra. RADL. Vamos procurar. Um novo ativo. RADL3F. RADL. Tá, 23,11. Conseguimos comprar uma RADL3F. Tá, não deixar o dinheiro pro float. Uma compra. Aí, comprar uma RADL a 23,11. E pumba, meu boi. Compramos uma RADL a 23,11. Vamos anotar aqui no Excel juntos. Uma RADL, RADL3, uma a 23,11.
e de fato nos sobrou 1,72. E aproveitar você que chegou nesse ponto aqui do vídeo, convidar você para ver aqui embaixo o meu curso online, o Renda Passiva Vitalícia. Se você gosta de tirar carteira, você vai mais esse curso, tá? Ele pega de cabo a rabo a pessoa do zero, leva até a independência financeira, explicando toda a minha metodologia de ensino, finanças pessoais, comportamentais, ações, renda fixa, fundo imobiliário, montagem de carteira com meu acompanhamento. Fica aqui embaixo, tem um vídeo explicativo melhor sobre isso. Não perde. Então, pessoal, espero que tenham gostado de mexer na carteira. Se gostou, compartilhe com quem você acha que pode ajudar e vejo vocês no próximo mês. Um fortíssimo abraço.